E aí, salve NoFapers, um salve a todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, um salve aos 2%, aqueles que de fato tomam sol nos testículos. Senhores, esse é o nosso episódio de número 94 e o título ele é estranhamente sugestivo, provocativo, um tom de curiosidade, mas eu vou dar um conselho para você, inclusive nessa reta final desse ano de 2025, se eu puder te dar um grande conselho que vai transformar a sua vida em todos os âmbitos, tome sol nos seus testículos. Tá olhando aqui atrás, ó, o sol está fritando. Hoje tá ventando demais. Já tentei gravar esse vídeo umas 5 vezes, como tava ventando demais, quase caiu o tripé aí. Eu simplesmente fui no sol e tomei sol nos meus testículos. E esse é um hábito que eu faço todos os dias. Sempre quando tem sol, simplesmente eu reservo entre 30 a 40 minutos de sol extremamente quente e tomo sol no meu testículo. E é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. O porquê que você precisa começar a tomar sol nos seus testículos. Lembrando, obviamente, se você faz parte dos 2%, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, 2%. Esse é o nosso lema, esse é o nosso código, essa é a nossa comunicação para eu saber que você é um dos 2% que está espalhado nesse mundo todo. Senhores, quando se fala sobre sol no testículo, inclusive até mesmo o Ryan Santos publicou na manhã de hoje um título exatamente como esse, de tomar sol nos testículos. Eu sei que isso vai atrair muita gente curiosa. A bolsa até voou aqui com o vento. Eu sei que isso vai atrair muita gente curiosa, mas tomar sol nos testículos seria a melhor decisão para você tomar. E hoje eu quero falar sobre 7 efeitos que você vai ter imediatamente ao você começar a tomar sol nos seus testículos. Lembrando que se você é um praticante de NoFap, independentemente da modalidade que você pratica, seja Easy Mode, Hard Mode, Monk Mode, retenção seminal, você precisa tomar sol no seu testículo. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro ponto, o sol. Simplesmente imagina comigo, vamos partir de um raciocínio bem simples, só para a gente começar a introdução desse vídeo, que eu tenho certeza que vai revolucionar a sua mente e a forma como você enxerga o sol. E você vai ser um amante do sol. Imagina comigo esse sol. Quando Deus criou a terra, isso está até mesmo lá em Gênesis, a Bíblia, se você gosta dela ou não, tem algo interessante, principalmente lá no início, no Bereshit, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Ele criou o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar sobre a noite. E esse luminar maior, que é o sol, ele é simplesmente responsável pela vida existente. Nenhuma planta existe sem a luz solar para ela fabricar o seu próprio alimento, um fenômeno chamado fotossíntese, coisa de 4ª série que você obviamente já aprendeu na aula de ciências. Toda planta, todo ser vivo precisa da luz solar. Sem a luz solar, eles não sobrevivem. Sol é sinônimo de vida. Você pega lá as culturas egípcias, as culturas maias, as culturas babilônicas, lá no princípio, lá no passado, lá nos primórdios da Terra. Muitas vezes eles até mesmo cultuavam o sol, como o sol sendo uma divindade, o Deus Sol. Não é o nosso caso aqui, nós não vamos partir por esse ponto de crença, mas nós vamos partir por esse ponto de que se realmente o sol é de fato extremamente importante, é por isso que cultuavam o sol antigamente. Então o sol ele é a maior fonte de vida que existe. E aí imagina comigo, o sol é uma fonte de vida, o seu testículo, o seu saco também é uma fonte de vida. Imagina o que aconteceria se você pegasse o seu testículo, que é a fonte de vida, capaz de criar uma nova vida, uma criança totalmente perfeita, com um sistema autônomo inteiramente funcionando. Você, através de uma única ejaculação, você simplesmente consegue povoar o planeta por conta de bilhões de espermatozoides que contém numa única ejaculação. Então imagina, esse testículo seu, que porta a fonte da vida infinita, realmente infinita, porque a todo momento o seu testículo está produzindo espermatozoide, ele está fazendo o processo de espermogênese, então ele é uma fonte infinita de vida. E o Sol também é uma fonte eterna de vida. Imagina se você unir o Sol com o seu testículo. Você tem 2
potentes formas e fontes de vida. E se você parar para pensar, os seus testículos é o único órgão que fica totalmente exposto para fora. O único não, porque a pele também é um órgão, mas partindo do pressuposto de que muitas pessoas não consideram a pele como um órgão, o seu testículo ele fica inteiramente para fora. E se ele fica para fora, e a maior parte do tempo nós estamos sujeitos ao sol, você pega lá os povos nômades, os primários da terra, ficavam expostos ao sol. Não é igual a nossa cultura de hoje, que foi criado um tabu, medo de sol, medo de se expor ao sol. Não, eles se expunham ao sol boa parte do dia. Enquanto estavam caçando, enquanto estavam coletando fruta da própria estação, enquanto estavam construindo acampamentos, barracas, caminhando por desertos longínquos, estavam expostos ao sol, o testículo exposto ao sol. Então, certamente há um propósito divino nisso. Então, é sobre isso que eu quero falar. O primeiro ponto que vai acontecer imediatamente ao você expor o seu testículo à luz do sol: aumento da produção de energia vital. Se estiver tendo ruído, vocês já sabem, eu gravo no alto de uma montanha, não tem como isolar o som aqui, o microfone já é próprio para isolar o som, melhor dizendo, o ruído, mas tá ventando demais, já voou mochila para um canto, voou bolsa para outro lado. Então, o primeiro ponto que vai acontecer ao você expor o seu testículo ao sol: aumento da produção da energia vital. Energia vital é a energia da vida. O sol automaticamente já é uma energia vital. Seu testículo, uma outra fonte de energia vital. Energia vital somada à energia sexual, que forma simplesmente o símbolo do infinito. Isso está dentro do seu testículo, a fonte de energia infinita. E quando você expõe o seu testículo ao sol, você soma essas duas energias. Você passa a ser uma pessoa extremamente energética. E quando eu falo energética, não é no sentido místico, mas você fica com energia. Energia, acorda com vontade, acorda com entusiasmo, vontade de correr, vontade de fazer musculação, vontade de fazer alguma coisa. Sabe o que é acordar com energia? Sem ritalina, sem cafeína, sem você tomar nenhum tipo de energético, sem você tomar nenhum tipo de nootrópico, você simplesmente acordar com energia. Isso é energia vital. Teu coração é uma fonte de energia vital. Teu cérebro é uma fonte de energia vital. Seu testículo é uma fonte de energia vital. Perceba que você tem uma tríade dentro de você que pulsa um campo eletromagnético e que capta a força da natureza, a energia vital que permeia toda essa terra. Então, se você conseguir controlar o teu cérebro, o teu coração e o seu testículo, você simplesmente controla tudo na face dessa terra. Então você vai ser uma pessoa extremamente energética, cheia de energia. Vou dar um exemplo para você. Provavelmente você já pisou numa praia. E na praia, eu duvido você encontrar alguém triste. Pode até mesmo ser uma pessoa obesa, pode ser uma pessoa que tem algumas limitações de saúde. Se ela pisou na praia, botou os pés na areia, se conectou com a luz do sol, pegou a energia do vento, a energia do mar, simplesmente essa pessoa fica feliz, ainda que seja por 4 dias de feriado e depois ela volte para a rotina infernal dela de novo. Mas naquele momento ela estava extremamente feliz. Por quê? Por conta da luz solar, pés na terra, conexão com a natureza, simplesmente é sinônimo de energia vital. Então, ao você expor o seu testículo no sol, você simplesmente vai ter o aumento da produção da energia vital. A luz solar nos testículos estimula a mitocôndria. Mitocôndria, produção de energia. Então, é a usina das células. O seu testículo é uma usina de energia. Isso desperta mais vitalidade, foco, disposição. É literalmente recarregar a bateria do corpo na fonte da vida. Crispim, estou me sentindo muito cansado. Primeiro, você precisa parar de assistir pornografia e de se masturbar. Então aqui esse ponto a gente nem discute dentro desse assunto, porque obviamente você já está se abstendo da pornografia e da masturbação. Crispim, preciso aumentar ainda mais a minha energia. Aí sim, você vai lá pro sol, vai colocar o seu escroto para fora e vai tomar sol. Mas Crispim, eu moro dentro de um apartamento, como que eu vou tomar sol no testículo? Cara, não é possível. Em algum momento vai passar um feixe de luz pela janela da sua casa ou pela porta e você simplesmente vai tomar sol no seu testículo. Crispim, eu não consigo. Você vai achar um mato, vai achar algum lugar. Você precisa tomar sol nos seus testículos.
Segundo ponto, eu vou comentar 7 efeitos. Segundo efeito que vai acontecer imediatamente ao você expor o seu testículo no sol. Melhora da qualidade espermática. Então o teu esperma vai possuir uma qualidade extremamente vital. Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos numa era onde os homens estão porque não conseguem mais ter filhos. Estou limitando um pouco a expressão aqui por conta da plataforma, mas não conseguem ter filhos. E aí você vai ver, são homens que se masturbam constantemente, viciados extremamente em pornografia. Isso simplesmente vai refletir numa má qualidade da espermogênese, que é a construção do seu esperma. Quando você expõe o seu testículo no sol, você aumenta a qualidade do seu esperma. É como se o seu testículo fosse uma capa protetora da fertilidade. Então o ambiente precisa estar extremamente fértil. E para estar extremamente fértil, precisa da luz solar. A natureza, você pega aqui, ó, essas árvores, elas estão no local fértil. E elas simplesmente precisam da luz solar para obter o crescimento e a produção da sua própria energia. Você, homem, você simplesmente precisa da luz solar para aumentar a qualidade do seu esperma. Acabou de passar uma lontra correndo ali, a coisa mais bonita. Tem coisa mais bonita do que você gravar na natureza por causa disso. Esses tempos atrás passou um viadinho ali. Inclusive tem uma família de veados lá atrás, que tem uma nascente lá na ponta da montanha, onde eles descem lá para tomar água. Depois eu vou, no finalzinho do vídeo, vou dar um 360 só para vocês verem o cenário aqui. Então melhora a qualidade espermática. A exposição solar de forma extremamente precisa e intensa. Então, esquece aquele conceito que foi ensinado para você antigamente de que eu só posso ir para o sol com protetor solar. Mentira! Não coloque protetor solar na sua pele, pelo amor de Deus. Isso vai danificar, isso vai atrapalhar a absorção da vitamina D, que na realidade é o hormônio D. Isso vai atrapalhar a absorção da energia da vida através do sol. Jogue fora a porcaria do seu protetor solar e se expõe ao sol extremamente quente, no sol mais quente que você puder, o sol da meio-dia. Eu tomo sol todos os dias e se for contar o tempo todo que eu tomo sol, passa de 2 horas, porque eu tomo sol na parte da manhã. Vou subir esse vídeo aqui por volta de umas 11 e pouco, depois vou pro sol novamente. Eu trabalho ali pelo celular, trabalho no notebook, vou pro sol. Por quê? Sol é sinônimo de vida. Então a exposição à luz do sol vai fazer com que aumente a produção de espermatozoides saudáveis, melhora a motilidade e eleva a fertilidade. O corpo entende que está num ambiente fértil e responde com potência biológica. E deixa eu falar para você, a qualidade espermogênica não é simplesmente para você ter filho, não, é para você ter energia da vida. Energia sexual, energia da vida está relacionada com a qualidade do seu esperma. Então, Crispim, eu sou um praticante de NoFap, sou um praticante de retenção seminal. Cara, você precisa tomar sol. Sei que muita gente às vezes vai gravar vídeos e falar sobre a importância do sol, de tomar sol no testículo, mas muitas vezes vai levar para o lado bizarro. Mas aqui eu quero falar realmente da importância, chamar a sua atenção para isso. Terceiro ponto que vai ocorrer imediatamente ao você tomar sol no testículo. Testosterona elevada, e aqui para mim é onde entra a maior questão para você que é um praticante de NoFap. Testosterona elevada. Testosterona é sinônimo de vida, é sinônimo de agilidade mental, é sinônimo de persuasão, magnetismo pessoal. Eu sei que muitas vezes você já teve vontade de comprar cursos de magnetismo pessoal, de como conquistar mulheres, de como perder a vergonha de falar em público, de como chegar numa mulher, de como ter um encantamento, de como ficar bonito, tudo isso. Só que se eu disser para você que tudo isso está intimamente, intrinsecamente e inseparavelmente relacionado à sua testosterona, ao seu nível de testosterona. Testosterona está relacionado à perda da vergonha, a você desbravar o desconhecido, a você ter ação, perder o medo. Já percebeu que muitas vezes o medo te trava, te bloqueia? Com testosterona elevada, cara, você vira um predador. E a testosterona ela vai ser elevada quando você tiver alguns tipos de hábitos, como o primeiro, não assistir pornografia, não se masturbar, não ejacular sem propósito. E aí entra outra questão, aumentar os seus níveis de testosterona. E para aumentar, você vai precisar de alguns biohackers, alguns hábitos que vai fazer com que você aumente. Inclusive,
Para você que ainda não assistiu, volte a alguns episódios anteriores ou digite aí no campo de pesquisa, digite Crispim testosterona. Você vai ver o vídeo aí onde eu fiz a medição da minha testosterona. No começo, em 2020, antes de eu praticar NoFap, eu simplesmente tinha testosterona de 280. E aí, há um mês atrás, aproximadamente, eu medi a minha testosterona e deu 997, praticamente 1000 de testosterona. E no vídeo vocês vão perceber que eu estou gripado. E conforme você fica gripado, automaticamente a sua imunidade abaixa, o seu nível inflamatório aumenta e a testosterona diminui. E mesmo assim a minha testosterona deu 997. Como que eu aumentei a minha testosterona de forma natural, saindo de 280 para 997? Simplesmente possuindo hábitos. Alimentação, eu como muita carne, muita gordura animal, muita, mas muita mesmo, abundantemente. Como muitos ovos. Pés na terra, dá uma olhada nisso aqui, ó. Pés na terra. Conexão com o sol, tomo sol, aterramento, prática de atividade física, musculação intensa, pegando peso mesmo, sem treino fofo, sem nada, sono de qualidade, tomo muito sol, água, eu tenho alguns truques que eu coloco na água, às vezes eu não posso falar aqui por conta da plataforma. Desparasitação, é um composto completo que eu pratico todos os dias que simplesmente resulta na minha testosterona. Eu vou deixar fixado para vocês aí o Testo NoFap, é um protocolo de como você aumentar a sua testosterona 100% natural. É um livro que eu criei contando todos os hackers que você pode utilizar para aumentar a sua testosterona de forma natural. E se eu fosse você, eu não perdia tempo. Tem milhares de pessoas comentando dos efeitos que está tendo ao praticar o Testo NoFap. Inclusive, eu vou aconselhar você, comprou o livro, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai fazer o exame da sua testosterona. Então você vai lá no laboratório da sua cidade, vai coletar o seu sangue, vai fazer o teste de testosterona antes de começar o protocolo. E aí depois sim, você maceta em cima desse protocolo e você vai ver a grande mudança que você vai ter ao você aumentar o seu nível de testosterona. Então, tomar sol no testículo vai fazer com que a sua testosterona fique elevada. E aqui é onde entra o pulo do gato. A radiação UVB aumenta a síntese da vitamina D. Radiação solar. Não está nada relacionado a problema de saúde, tá? Sol é vida. Aumenta a produção da vitamina D, que é um hormônio precursor da testosterona. Resultado, mais força, mais libido, mais densidade óssea, mais masculinidade real, mais virilidade, mais força física, mais saúde, enfim, aí entra a infinitude de benefícios. Quarto ponto, que vai acontecer imediatamente com você ao você começar a tomar sol no testículo. Redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. Crispim, você não tem noção do que acontece comigo, Crispim. Eu vou dormir e eu já estou extremamente cansado. E Crispim, eu durmo e eu acordo mais cansado ainda. O que está acontecendo comigo? Eu vou dizer para você. Falta de energia vital e energia sexual e hormônio de cortisol elevado. Cortisol, hormônio do estresse. Testosterona, hormônio da masculinidade. E deixa eu falar para você, imagina que os dois são extremamente rivais. Cortisol subiu, testosterona automaticamente abaixa. Cortisol é hormônio inflamatório. Testosterona vai baixar. Começou a elevar a testosterona porque você está botando teu ovo no sol. Cortisol vai baixar. Você vai ser uma pessoa energética, vai dormir, cara. No outro dia você acorda. Você está disposto a sair no braço com um urso. Você está disposto a carregar o mundo nos braços. Por quê? Porque a sua testosterona aumentou e o seu cortisol baixou. Então, quarto benefício, redução do cortisol. Tomar sol regula o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, sua glândula adrenal. Já ouviu falar em um fenômeno chamado fadiga adrenal? Já ouviu alguém falar que teve, deixa eu lembrar, fadiga adrenal? Não vou lembrar, provavelmente daqui a pouco eu vou lembrar. Mas fadiga adrenal, que é quando você está extremamente cansado. Que é quando uma pessoa fadigou, estresse crônico, burnout, lembrei, burnout.
Fulano teve um burnout porque trabalhou demais. Fulano teve fadiga adrenal. Tudo isso está relacionado com cortisol, hormônio do estresse. Perceba que os homens hoje estão tendo fadiga adrenal, estão tendo burnout, estão sendo internados à base de medicamento dopado. Por quê? Testosterona baixou. O dia inteiro trancado no escritório, sem ver a luz solar. O dia inteiro com radiação de Wi-Fi, aquele monte de coisa, aquele ambiente extremamente estressante. Não conecta, não faz ground, não conecta os pés na terra. Não se expõe à luz solar, não toma sol no testículo, não pratica NoFap, não pratica retenção seminal, não tem uma qualidade de vida, ó, baixa os níveis, aí simplesmente a pessoa começa a ter uma fadiga adrenal. E aí quando você toma sol no testículo, você regula esse eixo de HPA, hipotálamo pituitária adrenal, reduzindo o cortisol e equilibrando o humor, menos ansiedade, mais domínio interno. Ô meu chapa, meu irmão e meu brother, se eu sou você, eu assisto esse vídeo com o saco no sol, sem sombra de dúvida, com o saco no sol. Quinto ponto, que vai acontecer com você imediatamente ao você colocar o seu testículo no sol. Melhora do sono e do ritmo circadiano. Já ouviu falar? Ritmo ou ciclo circadiano, relógio biológico. Começou a ficar de noite, você já vai ficando com sono. 5 horas da manhã, começou o galo cantar, os pássaros cantar, você simplesmente acorda sem despertador. Desconhece isso? Que fenômeno é esse? Ciclo circadiano, relógio biológico. O próprio Criador colocou dentro de você. E como que você regula esse ciclo circadiano? Expondo os teus olhos à luz solar e o seu testículo à luz do sol. Resumindo, você precisa tomar sol, não tem saída, não tem escapatória. Inclusive tem um país aí, não vou lembrar o nome, depois eu coloco nos comentários, ou se você souber, coloca aí também, um país onde a maior parte do tempo não tem sol. Não é lá no Alasca, não é lá naquele canto não, é onde realmente não tem sol. E o índice de depressão e de suicídio é extremamente grande. Eu falei pausado por conta da plataforma, mas é extremamente grande nesse país. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso à luz da vida e ficam extremamente doentes. Então você vai melhorar o seu ciclo circadiano, você vai regular o seu sistema biológico, vai acordar no horário certo, vai dormir no horário certo, simplesmente por você se expor ao sol. Tá cansado? Se expõe no sol. Sexto ponto que vai acontecer com você: fortalecimento imunológico. Então o que acontece? Você dificilmente vai ficar doente. Se ficar, igual eu fico uma vez no ano e simplesmente se recupera em 2, 3 dias. Que loucura! Dificilmente pega uma virose, não pega. Gripe uma vez no ano e se pegar, se cura muito rápido, porque sistema imunológico extremamente forte, simplesmente de botar o seu ovo no sol. Fortalecimento imunológico, a vitamina D gerada pela exposição solar reforça a defesa do corpo, sem contar que você vai ter uma melhora em todas as vitaminas simplesmente porque você expôs o seu testículo no sol. Melhora a função celular, reduz as inflamações. Um homem com imunidade forte é quase impenetrável energeticamente. Você se torna uma fortaleza, e uma fortaleza ela é inviolável. E o seu testículo, sua saúde, o seu sêmen precisa ser inviolável. Exponha à luz do sol. Sétimo ponto, pra gente encerrar, tá ventando demais e eu acredito que você mesmo assim ficou até o final desse vídeo, porque é assim que é a natureza, assim que é a vida real. Que não tem IA, né? Não tem IA, a gente não vai ficar você ouvindo um vídeo extremamente perfeito, sem ruído, sem nada, não. Aqui é a vida real, até mesmo para vocês verem que eu sou uma pessoa real e que eu vivo aquilo que eu ensino para vocês. Sétimo ponto, que vai acontecer imediatamente ao você expor o seu testículo no sol: elevação vibracional magnética. Isso aqui é o prime dos prime para você que chegou até o final. Elevação vibracional magnética. Crispim, como que eu tenho magnetismo pessoal? Retendo o teu sêmen e colocando o seu testículo no sol. Por que, Crispim, que eu vou ter essa elevação vibracional? Quando o sol toca a região da criação, lembra? Uma criação, que é o sol, gerador de vida, um criador, toca no outro criador, que é o seu testículo, você literalmente energiza o centro da vida. Dentro de alguma cultura vai chamar de chakra sexual. Aqui no ocidente nós chamamos de energia vital, energia sexual. Em alguns lugares vai chamar de prana, outros kundalini. Resumindo, a fonte da vida. Isso eleva o magnetismo pessoal, a autoconfiança e o carisma natural. Quer ser uma pessoa extremamente vibrante, atrair outras pessoas ao redor de você, fazer com que você seja uma pessoa magnética, um imã ambulante por onde você passa? Coloque imediatamente o seu testículo no sol.
E aí, pra gente encerrar, os testículos são a usina da criação. Quando você os expõe no sol, você está relembrando o corpo do que ele nasceu para ser, fonte de energia, vitalidade e poder. Não é loucura, é biologia, é espiritualidade em ação. Então, meu irmão, bote o seu ovo no sol. Deixa eu falar para vocês, se vocês chegaram até o final desse vídeo, a palavra-chave de hoje é: eu vou fritar os meus ovos. Você está entendendo? Eu vou fritar os meus ovos. Você que chegou até o final desse vídeo e entendeu a importância de você colocar os seus testículos no sol, você vai colocar aí a palavra-chave: eu vou fritar os meus ovos. E eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Senhores, não perca tempo, eu vou desligar esse vídeo. Sabe por quê que eu vou fazer? Eu vou colocar os meus testículos no sol. Mas antes disso, eu quero que vocês deem uma olhada nessa vista aqui, ó. Olha pra vocês verem como é difícil gravar num lugar desse aqui. Dá uma olhada. Pensa num lugar difícil de gravar. Feio demais, né? Essa é a natureza, senhores. Eu fico por aqui e bora lá, ó. Eu vou ficar mais ou menos ali, onde está aquele tronco, e vou colocar os meus ovos para fritar. Um abraço.